a gente fala de família, às vezes as pessoas pensam só ali no relacionamento entre os adultos e esquece as crianças como uma pessoa, como um ser humano que precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. E isso é que traz muitas doenças para o nosso meio. Doença espiritual, doença física e doença mental, doentio. Falo de um modelo doentio. Porque, mesmo sendo cristãos, às vezes trata as crianças como se fosse tipo um produto, como se fosse uma posse de pai e mãe, e não é. Enquanto a gente não conseguir enxergar nossas crianças como um ser humano, digno de respeito, isso não tem a ver com deixar a criança mandar na casa, dominar os pais. Nada a ver. É exatamente o contrário. A gente precisa respeitar as crianças, os adolescentes, os nossos jovens como criança e como adolescente, como jovens. A gente vê isso muito acontecendo e a Bíblia nos alerta, fala, não irriteis a vossos filhos. Em outra parte, numa tradução mais clara, diz, não provoqueis a ira em vossos filhos. Então, o que é provocar a ira em vossos filhos? Uma criança, antes dos 7 anos de idade, que ainda não tem seus traços formados, né, ainda está em formação, uma criança inocente. Essa criança, ela sente raiva e ela não sabe lidar com essa raiva, ainda não aprendeu. É papel de papai e mamãe ensinar. Então, quando a gente reprime essa criança, você não pode sentir raiva. Então, bate na criança porque ela sentiu raiva, sabe? Já é um desrespeito. A criança sente medo, aí a gente obriga essa criança a não sentir medo. Você não pode sentir medo. A criança sente tristeza. E assim vai. Todas as emoções que a gente, às vezes até adulto, ainda não sabe lidar com elas, né? Então, essa criança vai crescer com um modelo aí, sem saber lidar com essa situação, com um modelo doentio. Então, a Bíblia, quando fala não provoqueis a ira em vossos filhos, está falando desse respeito, da gente respeitar a emoção da criança, dar a ela um tempo e tratar ela como criança. Um dia eu tive uma experiência dessa e isso ficou para sempre comigo, porque uma irmã disse para mim, né? Ah, Denise, eu trato... ela é criança, eu trato ela como criança. E aquilo ali eu meditei, né? E fiquei na palavra de Deus, falei, meu Deus, que forte isso. Porque a gente precisa olhar para a criança como criança. Perfeito, irmã Denise. E eu quero aqui dar um exemplo do que é ser fiel a Deus, um exemplo. Porque Paulo está falando que se a pessoa não for fiel, ela não tem como demonstrar isso para Deus. A única maneira que eu demonstro que eu sou fiel a Deus na questão de família é se realmente eu vivo o princípio do amor, o mandamento do amor,